aí, pessoal, ó, quando você for se deparar aí com as questões de código de ética, você, na maioria das vezes, vai se deparar com questões um pouco mais extensas, né? E aí, pessoal, leia bem para poder ver o que o elaborador da prova está pedindo para você, tá? Para que você não gere nenhum tipo de confusão na hora da interpretação da questão, tá? Ó, então, grife os termos importantes para que você possa ir para os itens sem nenhuma dúvida, tá bom? Então, vamos aqui para a primeira questão. O Código de Ética Odontológico regula os direitos e deveres do cirurgião dentista, profissionais técnicos e auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da odontologia, em âmbito público ou privado, com as obrigações e de inscrição do conselho, né, no nosso conselho regional, segundo suas atribuições específicas. Sobre ética profissional, legislação e bioética, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a alternativa falso, certo? Mas antes da gente entrar na questão, tá certo, gente? Como o nosso objetivo aqui não é somente resolver a questão, mas tentar extrair a maior quantidade de conteúdo possível nesse momento da questão, né? Ó. Então já observe que no texto dessa questão ele já traz do que se trata, né, o nosso código de ética, tá bom, gente? Então é essa a definição do nosso código de ética, né? Para quem é destinado o nosso código de ética, né? Em que situação ele é aplicado, tá certo? E aí, gente, ele quer da gente, né, ó, a opção incorreta quanto a esse assunto, tá bom? Vamos ler aqui a primeira alternativa, que é a alternativa A. O conceito do profissional e o costume do lugar não devem ser considerados na fixação dos honorários profissionais, sob risco de infração ética. Nessas situações, o preponderante deve ser a complexidade do caso e o tempo utilizado no atendimento. Bom, gente, ele já está aqui falando para a gente nessa alternativa A, tá certo? Dos conceitos e definições sobre a elaboração, né, sobre a organização e execução dos nossos honorários, né, enquanto profissionais, tal. E o que o Código de Ética vai falar para a gente nessa situação, né? Ó, vamos aqui buscar, tá? Onde que tá essas definições, né, relacionado aí aos honorários, tal. Quando a gente vai buscar no Código de Ética, gente, a gente vai encontrar a nossa resposta do item A, tal, aqui no capítulo 8 dos honorários profissionais, mais precisamente, né, ó, aqui no artigo 19, beleza? Artigo 19, tal. E vamos ver bem rápido o que nesse artigo 19 vai dizer aqui pra gente, ó. Na fixação dos honorários profissionais serão considerados, certo? Condição socioeconômica do paciente e da comunidade, o conceito do profissional, o costume do lugar, tá certo? A complexidade do caso, o tempo utilizado no atendimento, o caráter de permanência, temporariedade ou eventualidade do trabalho, certo? Circunstância em que tenha sido prestado o tratamento, a cooperação do paciente durante o tratamento, o custo operacional e a liberdade para atribuir seus honorários, sendo vedado o aviltamento profissional. Gente, olha só, muitas situações são consideradas para que a gente possa fazer aí, né, organizar e fechar o honorário profissional relacionado àquele momento de atendimento ao paciente, certo? Vamos voltar à questão aqui e vamos ver o que ele está dizendo para a gente. O conceito do profissional e o costume do lugar não devem ser considerados na fixação dos honorários profissionais. Muito pelo contrário, né, gente? A gente viu agora há pouco que o conceito do profissional e o costume do lugar são considerados fatores que são importantes para a fixação dos honorários profissionais, beleza? Então, logo de cara, né, a gente já encontra a nossa alternativa incorreta, tá? Que é a alternativa A. Mas não sai daí não, vamos ver aqui as outras alternativas, né? Para ver o que a gente pode extrair dela e você não vacilar na hora da prova, tá? Lembrando que a IBFC, ela adora essas questões de código de ética,
tá certo? Então vamos aqui para que a gente possa continuar a análise da questão, tá? Alternativa B. Constitui infração ética negar ao paciente ou periciado acesso ao prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitado, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou terceiro. Aqui, pessoal, ele já vai exigir da gente o conhecimento dentro do Código de Ética de outro capítulo, que é relacionado ao paciente exigir a sua documentação, tá certo? A sua ficha clínica, tá? Vamos ver aqui, pessoal, quanto a essa afirmativa dessa alternativa, onde que a gente vai encontrar isso no Código de Ética, né? Relacionado, gente, à ficha de paciente, a gente vai encontrar isso lá no capítulo 7, que é relacionado aos documentos, tá certo? Odontológico. Tá, ó. E constitui infração ética, gente, olha só, lá no primeiro parágrafo do artigo 18, tá, ó. Negar ao paciente ou periciado acesso ao seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitado, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, certo? Salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou terceiro, tá, gente? Ó. E essa alternativa, ela está literal, tá certo? Esse parágrafo, ele está literal lá na nossa alternativa, tá? Ó. E aqui, gente, ó, a gente acaba, né, ó, chegando na situação que essa alternativa é uma alternativa verdadeira, tá certo? Vamos aqui para a alternativa C, tá? Ó. Constitui direito fundamental das categorias técnicas e auxiliares recusarem-se a executar atividade que não sejam de sua competência técnica, ética e legal, ainda que sob supervisão do cirurgião dentista, tá, gente? Onde que a gente vai encontrar, né, essa situação dentro do nosso código de ética, né? Vamos lá buscar, ó. A gente vai encontrar isso lá no capítulo 2, relacionados ao direito fundamental, tá? Ó. Mais precisamente lá no artigo 7, tá certo, gente? Ó. Constitui direito fundamental dos técnicos em saúde bucal e auxiliares de saúde bucal executar, sob a supervisão do cirurgião dentista, os procedimentos constantes na Lei 11.889 e nas resoluções do Conselho Federal. Gente, para quem não sabe, a Lei 11.889 é a lei que regulamenta a função, né, a função e as atribuições dos auxiliares em saúde bucal e dos técnicos em saúde bucal, tá? E aí, gente, ó, ele vai falar ainda mais que é fundamental, né, um direito fundamental dos técnicos e auxiliares, né, resguardar o segredo profissional e recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado de onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres, tá certo, gente? Ó. Então, pessoal, essa alternativa C, vamos voltar aqui para a alternativa, ó. Constitui direito fundamental das categorias técnicas e auxiliares recusarem-se a executar atividades que não sejam de suas atribuições técnicas, éticas e legais, ainda que sob supervisão do cirurgião dentista. Tá? Ó. Então essa alternativa, gente, ela é verdadeira, tá certo? Ó. Então aqui os técnicos e auxiliares, eles têm o direito de se recusar a executar, certo, gente? Essas atividades que não sejam de sua competência técnica, tá? Mesmo que sendo supervisionado pelo cirurgião dentista. E quem garante isso aqui, gente, é a Lei 11.889 de 2008, beleza? Que é a lei que regulamenta a função e atribuição do TSB e ASB. Fechado, tranquilo, né? Então vamos aqui para a nossa alternativa D, tá? Constitui direito fundamental do profissional renunciar ao atendimento do paciente durante o tratamento quando da constatação de fatos que, a critério do profissional, prejudiquem um bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional. Nesses casos, tem o profissional o dever de comunicar previamente por escrito ao paciente ou seu responsável legal, fornecendo ao cirurgião dentista que lhe suceder todas as informações necessárias para a continuidade do tratamento, tá certo, gente? Olha, aqui nada mais é, gente, ó, do que uma situação
Vou dar um exemplo, certo? Ó, já aconteceu comigo de eu tentar fazer o atendimento de um paciente com 4 anos de idade e não conseguir, certo? Infelizmente não foi possível fazer o condicionamento, né? Aquele paciente não foi possível ser realizado o condicionamento com ele, tá? Então eu tive que fazer o encaminhamento a um colega odontopediatra, tá? Então nessa condição eu tive que escrever a cartinha, os motivos porque eu não estava, eu estava caminhando aquele paciente, né? E as condições daquele paciente naquele momento. Então é basicamente isso. Tá, gente? Se você não está enxergando aqui, né? Eu vou diminuir aqui o meu tamanho, tá certo? Para que você possa me enxergar. Beleza, gente? Enxergar aqui a questão, aliás. Tá certo? Então, gente, o que vai falar essa alternativa é basicamente disso, tá? E vamos ver, né? No código de ética, onde que tá isso, beleza? Ó, dos direitos fundamentais lá no capítulo 2, mais precisamente, tá certo, gente? Lá no parágrafo 5º do artigo 5º, tá? Ó, vamos lá. Constitui direito fundamental dos profissionais inscritos, segundo a atribuição específica, renunciar ao atendimento do paciente durante o tratamento quando da constatação de fatos que, a critério do profissional, prejudiquem um bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional. Nesses casos, tá certo? Tem o profissional o direito, né, de fazer aí o encaminhamento do paciente ao colega desde que relate tudo isso por escrito. Certo, gente? Então, nessa situação, tá certo? A gente tem que essa alternativa é uma alternativa verdadeira, tá? Uma alternativa verdadeira, certo? E aí a gente tem como a alternativa correta, aqui no caso da questão que ele está pedindo a alternativa incorreta, né? A gente vai marcar o item A, tá certo, gente? Não esquece, pessoal, de se inscrever aí no canal. A gente vai para uma próxima questão agora. Fica aí comigo, tá? Ó, dá um like aí, tá bom? Compartilha esse vídeo aí com os colegas, tá? Ó, para que a gente possa aí, né, alavancar o nosso canal, fechado? Vamos para a próxima questão. Uma questão aí, pessoal, ó, lá, né, do concurso São Gonçalo da Amarante, agora 2021, né, ó, mais uma vez, né, aí a IBFC cobrando aí uma questão de código de ética, tá, gente? Vamos lá, vamos ver o que essa questão tá cobrando da gente. O código de ética odontológico é manual que regula não somente os direitos e deveres do cirurgião dentista, mas também de profissionais técnicos e auxiliares. A gente viu agora há pouco, né, lá no artigo 7º, dos direitos fundamentais, né? Além de pessoas jurídicas que atuam na área da odontologia, todos os devidamente inscritos com seus respectivos registros. Ótimo, beleza. No capítulo 5 do relacionamento com o paciente e com a equipe de saúde, constitui infração ética. Sobre esta temática, assinala a alternativa incorreta, né, ó? Então ele vai querer da gente aí o conhecimento do artigo do capítulo 5, né, gente, ó? Mais precisamente do capítulo 5, tá bom, gente? E aí, do que trata, né, gente? Do que trata o capítulo 5, tá? O capítulo 5, gente, ele vai mostrar aqui pra gente, ó, o relacionamento, tá certo, gente? Tanto com o paciente, tá certo? Como com as equipes profissionais, tá? Ó. E aí, gente, o que ele está pedindo a gente? Alternativa incorreta. Vamos avaliar aqui a alternativa A. Vamos lá. Iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente ou do seu responsável legal, mesmo em caso de urgência e emergência, tá certo, gente? Onde que a gente vai buscar isso aqui lá no nosso capítulo 5, né? Ó? Constitui infração ética, pessoal, de acordo com o artigo 11 que está dentro do capítulo 5, tá? Ó, iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente ou do seu responsável legal. Beleza. Agora, se esse paciente ele estiver em caso de urgência ou emergência, você pode sim executar o processo, tá certo? Então, gente, olha, não caiam na esparrela de que só pode executar sem autorização do paciente ou do responsável legal algum procedimento desse, como por exemplo só urgência ou só emergência. Você pode, quando cirurgião dentista, executar, tá certo? Caso de urgência e emergência, mesmo sem o consentimento do paciente, tá certo? Ou do responsável legal, tá certo? Então, isso, nosso código de ética ampara isso,
Fechado, tranquilo. Então logo de cara, né, mais uma vez, olha só, a IBFC dando aí a alternativa incorreta como alternativa A. Foi coincidência, tá, gente? Alternativa A, certo? Mas vamos ver aqui as outras alternativas, tá? Ó. Deixar de atender o paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência quando não haja outro cirurgião dentista em condições de fazê-lo. Certo, gente? Olha só. Aqui nada mais é do que se não tiver um outro colega profissional para atender esse meu paciente, tá? Ó, se ele tiver na condição de urgência e emergência, eu não atendê-lo, tá certo, gente? E isso pode ser configurado como infração ética, tá? Ó, e onde é que vai ter isso? Lá no parágrafo, né, ó, 7º, beleza, gente? Dentro do artigo 11º, no artigo 11, né? Ó, deixar de atender o paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, certo? Quando não haja outro cirurgião dentista em condição de fazê-lo. Beleza? Então isso é o que está lá, né, anotado, né, direitinho aqui na nossa alternativa B, né? Então essa alternativa aqui ela tá correta, né? Ó, ela aqui ela tá direitinho, né? Foi copiado e colado aqui na alternativa, tá certo? Alternativa C: abandonar o paciente, salvo por motivo justificável, circunstância em que serão conciliados os horários e indicado substituto. Certo, gente? Então vamos lá buscar onde que está escrito isso lá no nosso artigo, né? No artigo 11º. Abandonar o paciente, salvo por motivo justificável, circunstância em que serão conciliados honorários e que deverá ser informado ao paciente ou ao seu responsável legal de necessidade da continuidade do tratamento, certo, gente? Aqui no caso, é quando você está em processo de tratamento do paciente e por motivo justificável, certo, gente? Salvo por motivo justificável, tá? Você abandona esse paciente, tá certo? Abandona esse paciente, tá? Ó. Então, vamos supor que você esteja aí em mudança para outra cidade, né? Ó. Então, essas condições aqui, ó, de ajustamento, conciliamento de honorários, tudo vai ser ajustado, certo? E ele vai ser informado, né, que infelizmente aquele profissional não vai mais continuar com aquele tratamento por questões pessoais de mudança, então ele vai ter que abandonar o tratamento, mas isso ele também não pode ficar à mercê, né, de qualquer situação. A gente tem que encaminhar esse paciente para um profissional, né, mediante algumas condições, como por exemplo explicar, né, para o colega que vai receber, tá bom, esse paciente, a condição clínica até aquele momento daquele paciente, tá? Bem como se for um menor de idade, a gente tem que falar isso para o responsável legal daquele menor de idade, tá certo? Para que a continuidade do tratamento ele seja realizado. Tá bom, gente? Então, essa afirmativa aqui é uma afirmativa que está verdadeira, né? Então não confere aí com o que ele está pedindo, que é a alternativa incorreta, que a gente já viu, que é a alternativa A, né? Ó. E aí vamos para a próxima, né? Nossa próxima alternativa. Alternativa D: assumir emprego ou função sucedendo o profissional demitido ou afastado em represália por atitude de defesa de movimento legítimo da categoria ou da aplicação deste código, né? Ó. Então, pessoal, essa afirmativa, onde que a gente vai encontrar, né? Ó, a gente vai encontrar lá no artigo 13º, lá no artigo 13, tá certo, gente? Ó, constitui infração ética, bem aqui, ó, parágrafo 2º, ó. Assumir emprego ou função sucedendo o profissional demitido ou afastado em represália por atitude de defesa de movimento legítimo da categoria ou da aplicação deste código. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Eu, Diego, tá certo? Eu atendo lá no posto fulano de tal. E nesse posto eu tenho condições insalubres, tá certo? E que, pelo código de ética, eu não posso exercer a função de cirurgião dentista lá nesse posto. E cai no ouvido do coordenador de saúde bucal, né, essa situação, e ele acaba me demitindo. O colega que vai assumir, tá certo, gente? O colega que vai assumir, ele vai cometer uma infração ética, tá? Se ele assumir a minha vaga nessas condições, porque eu, mediante uma reclamação a minha condição de trabalho, direito do meu código de ética, tá certo? Que é por direito do meu código de ética, eu estou alegando isso, tá? Ó, ele acaba assumindo a minha vaga, tá certo? E aí, gente, isso acaba sendo constituído uma infração ética, tá bom? Então, o que ele vai falar sobre nessa alternativa é esse exemplo que eu acabei de dar para você, tá? Então, meu colega acaba infringindo, né, o código de ética porque ele está assumindo
a minha vaga, a qual fui demitido porque eu estava alegando um direito meu que estava dentro do código de ética. Deu para entender? Acredito que sim, né? Essa alternativa aqui a gente acaba marcando a alternativa A, beleza? Pessoal, ó, se inscreve no canal, tá certo? Ativa o sininho aí, tá? Ó, de notificação de novos vídeos, tá? Distribui esse vídeo aí, pessoal, para os colegas, tá bom? Pra gente fortalecer o nosso canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente, tá? Ó, e eu espero aí contribuir com sua aprovação até o final. Beleza? Tudo de bom, um abraço, até a próxima, pessoal. E não esqueçam, tá certo? Ó, de assistir aqui, ó, os nossos próximos vídeos. Valeu, pessoal, um abraço.